Tudo bem, pessoal? Aqui é o Silvio Medeiros do Diário Desescolar e a gente teve um problema hoje na hora de salvar e compartilhar a live com o tema Virtude e o Bem Comum na minha casa. Então eu estou gravando aqui de novo para que o pessoal que estava esperando que a live fosse ficar salva não ficar totalmente frustrado. Um pouco vocês vão ficar frustrados porque vai ser um vídeo gravado, né? Não foi ao vivo, sem interação com vocês, sem perguntas, mas ainda assim a gente consegue preservar um pouquinho do conteúdo, tá? Então eu comecei dizendo um pouco aqui a ideia, por que esse tema da virtude do bem comum é tão importante para as nossas famílias. E eu diria que ela é fundamental, uma vez que a família ela é uma comunidade, é um ambiente social, de convivência de pessoas diferentes, com personalidades diferentes e que precisam encontrar uma harmonia, que precisam encontrar uma ordem, uma paz, uma harmonia, para que todas essas partes que fazem composição desse todo familiar alcancem seu pleno desenvolvimento, a sua plena realização. E eu dizia então que a virtude, o tema especialmente do bem comum, hoje em dia ele é muito delegado para a política e não é de se estranhar. A finalidade principal da política é a construção do bem comum, né? Como diria o professor César Saldanha, o grande professor César Saldanha, o bem comum é o bem de todos naquilo que todos temos em comum. E a finalidade principal da política é realmente a realização desse bem de todos, naquilo que todos temos em comum. Mas eu diria que o bem comum não deve ser um tema exclusivamente pautado para a política, mas ele deve ser também um tema que deve fazer parte do nosso dia a dia familiar. Na minha experiência aqui em casa, eu tenho visto como esse tema do bem comum ele é altamente educativo e como ele tem essa capacidade de fazer as crianças despertarem para o seu senso de responsabilidade, de alteridade, de interdependência. Eu tenho visto que educar as crianças a partir da perspectiva do bem comum, ela tem sido altamente vantajosa, especialmente porque ela dá um sentido que transcende inclusive a família, né? Quando você, desde cedo, desde criança, desde casa, já atua pensando no bem daquela sua comunidade, naturalmente você vai adquirindo virtudes que depois vão te tornar um cidadão muito mais eficaz, muito mais responsável com a comunidade e, portanto, muito mais feliz também, tá? Bom, e eu dizia que a virtude é uma palavra que tem a raiz latina, ela vem da palavra virtus, e virtus significa força, significa dinamismo. Então, toda virtude é dotada de um dinamismo, de uma força interior. Tem até um carro da Volkswagen que se chama Virtus, né? O que se espera de um carro é que o carro te leve do ponto A ao ponto B, que ele seja realmente um veículo de locomoção, de movimentação para a vida, né? E a virtude, portanto, é essa força que dispõe a vida humana para a sua realização. E é uma realização pautada pela inteligência, pautada pela busca da perfeição, pela busca da excelência, tá? Então, assim como o alongamento, assim como o aquecimento predispõe o corpo de um atleta para uma atividade física, para que ele alcance a sua melhor performance, para que ele alcance suas melhores expectativas, assim também a virtude ela predispõe o espírito humano para que ele alcance a sua plena realização. Todos nós temos uma sede de realização humana, todos nós queremos olhar para trás e perceber um rastro de bem, um legado,
uma herança compartilhada a partir das nossas condutas. Todos nós queremos colecionar decisões acertadas, decisões racionais, decisões inteligentes. E quem nos predispõe para essas decisões acertadas, inteligentes, é justamente a virtude. Giovanni Reale, que era um historiador da filosofia, fazia uma definição muito boa de virtude. Ele diz que a virtude é a melhor característica de cada coisa que existe. Então, é aquilo pelo cada qual desempenha a sua melhor atividade, na sua melhor característica. Ou podemos dizer de uma outra maneira, é a melhor atuação do que é característico em cada coisa. Então, vamos transformar isso em algo mais prático, né? Está um pouco abstrato aqui. Então, o que é o característico de uma faca? É cortar. O que é característico de um fone de ouvido? É emitir som. O que é característico de uma lâmpada? É iluminar. O que é característico de um óculos como esse que eu estou usando aqui? É corrigir as distorções ópticas que alguns de nós temos dentro da nossa íris. Né? Não sei se tem algum oftalmologista assistindo, talvez ele possa me corrigir tecnicamente, mas eu que tenho astigmatismo e miopia, uso óculos justamente para corrigir essas distorções que eu tenho nos meus olhos e assim conseguir enxergar. Bom, se eu sei o que é característico no óculos, se eu sei o que é característico numa faca, numa lâmpada, eu sei então identificar qual que é a virtude desses objetos. Qual que é a virtude de um óculos? É fazer a pessoa enxergar bem. A virtude de uma faca? Cortar bem. Qual que é a virtude de uma lâmpada? É iluminar. Por quê? Porque é o melhor desempenho daquilo que é característico nesses objetos. Então assim nós podemos perguntar o que é a virtude na pessoa. O que é a virtude na pessoa humana? Bom, então, para a gente ter a resposta do que é a virtude em nós precisamos entender o que é característico em nós. Em que nós somos diferentes das pedras, das lâmpadas, das facas, dos animais? Bom, nós somos diferentes de todos esses outros entes que estão na existência, justamente pela nossa capacidade intelectiva. Aristóteles dizia que nós somos animais racionais. Quem nunca ouviu essa definição? O ser humano é um animal racional. Ou seja, existe uma natureza em nós que é compartilhada com os demais animais, existe uma animalidade em nós, mas existe algo que é diferente, que é característico em nós, humanos, que é a racionalidade. Então, aonde está a virtude humana? A virtude humana se encontra naquilo que só nós podemos fazer, que é um agir governado pelo intelecto, um agir governado pela razão. Uma pedra não pode fazer isso, uma lâmpada não pode fazer isso, um cachorro não pode fazer isso. Nós podemos. Então, a virtude humana é essa docilidade, essa capacidade que nós temos de nos permitir conduzir pelo intelecto, pela razão, e não apenas pelos impulsos, pelos ímpetos ou pela nossa animalidade, pelas nossas necessidades puramente animais. É aí onde está a nossa virtude. E por que eu estou falando de virtude? Porque existe uma relação indissociável entre bem comum e justiça. E nós vamos ver que justiça é uma virtude, tá? Mas um pouquinho, aguenta um pouquinho. Antes ainda da gente falar da virtude e da justiça, eu quero falar para vocês que a virtude nós adquirimos por meio da criação de hábitos. Como que eu adquiro uma virtude humana? Eu adquiro uma virtude humana repetindo ações guiadas, orientadas pela minha razão, pela minha inteligência, de forma habitual, tá?
Então, quando eu me habituo, quando eu vou consolidando, quando eu vou incorporando na minha vida uma série de ações que são governadas pelo intelecto, eu vou adquirindo a virtude. Existe uma série de virtudes. Tá? Para os gregos antigos, né, como Sócrates, Aristóteles, Platão, no mundo de boas ações que são orientadas pelo nosso intelecto, existem 4 que se destacam, que seriam as virtudes cardeais: a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, a virtude da justiça e a virtude da prudência. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a virtude da justiça. Bom, mas eu estou falando que a virtude é uma excelência no agir humano, governado pela nossa razão, pelo nosso intelecto, e eu estou falando que eu adquiro a virtude por meio da repetição de boas ações. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você quer tirar a carteira de habilitação. Sem dúvida nenhuma, dirigir um veículo é uma boa ação, é uma ação que é governada, que é orientada pelo nosso intelecto e que nos habilita a fazer muito bem. Né? Como que eu conquisto a virtude de um motorista? Né? Quando eu me abro para esta realidade, né? Eu procuro compreender a racionalidade que está por trás do código de trânsito, das leis de trânsito, quando eu aprendo a decodificar aqueles sinais, quando eu aprendo todo o instrumental do veículo, eu entendo qual que é a racionalidade por trás de cada botão, por trás de cada pedal. Eu começo a perceber que tudo aquilo faz um sentido e eu desejo aquela ação incorporada no meu repertório de ações. Então eu vou para uma autoescola e eu começo então a fazer aulas. Depois de algumas semanas eu começo então a sair na rua, do lado de um guia, e eu começo então a me aventurar, dirigindo o carro sozinho, ainda que com um guia do meu lado. Bom, por se tratar de uma ação nova, ela vai causar uma certa insegurança. No começo você vai ter medo, né? Inclusive aqui em São Paulo eu sei que existem até psicólogos especializados em pessoas traumatizadas por nunca conseguir passar no exame de autoescola. De fato, para muitas pessoas dirigir é um pavor. Para mim também já foi um pavor. Eu acredito que para você também tenha sido um misto de pavor e de êxtase, né, e com pânico, especialmente nas primeiras vezes que você guiou um carro. Por quê? Porque aquilo ainda não lhe era familiar, porque aquilo ainda não era algo incorporado à sua natureza. Mas de tanto insistir, de tanto repetir, todos aqueles sinais, aqueles códigos, aqueles instrumentos do carro, os tempos, os espelhos, de tanto você insistir naquela ação orientada pela sua inteligência, você começou a se habituar e aquilo começou a se tornar mais fácil, começou a fazer sentido. Até que chegou um ponto, depois de alguns anos, você está dirigindo tão bem e você na verdade percebe que você nem pensa mais para dirigir. Aquilo já foi incorporado na sua natureza. Você já entra no carro e você já faz uma série de operações que você nem presta atenção mais, nem percebe, porque aquilo já se tornou algo da sua natureza. Você adquiriu a virtude de um motorista. Então, aquilo que antes para você causava uma grande dificuldade, causava-lhe até uma certa dor, hoje para você é uma fonte de prazer. Você chega até para sua esposa, para o seu marido e diz assim: olha, eu vou pegar o carro e vou dar uma volta aí à noite, sem trânsito, para relaxar. Mas antes aquilo não te relaxava, não é verdade? É assim que a gente aprende a andar, é assim que a gente aprende a falar, é assim que a gente aprende a escrever, é assim que a gente aprende a andar de bicicleta. Tudo que a gente aprende que vale a pena na vida, nós conquistamos na base do esforço, da repetição e da docilidade ao nosso intelecto, à nossa razão, ainda que muitas vezes guiado por um terceiro, mas não interessa, é uma orientação baseada na inteligência ainda assim.
Bom, essa virtude, ela foi conquistada, a virtude do motorista foi conquistada a duras penas, mas depois de um determinado momento ele se transformou em algo natural em você. Hoje já não custa mais, tá? Por quê? Porque você se permitiu repetir e repetir aquelas ações que te realizam. Agora, existe um outro tipo de virtude com sinal trocado, né? Chamado vício. O que são os vícios? Os vícios são os hábitos adquiridos que nos frustram. São aqueles hábitos que rebaixam a nossa capacidade característica da inteligência, do agir racional, do agir orientado pela razão, quando nós nos deixamos guiar pura e única exclusivamente pelo nosso lado animal, pelas nossas emoções, pelos nossos instintos, pelos nossos impulsos. Às vezes, sem querer, esses instintos até nos levam a algum lugar bom, né? Mas se eu desconsidero o intelecto, a racionalidade nas minhas ações, eu vou me deixando tomar conta pela minha ira, né? Pelas minhas paixões, em todas as ações que eu faço, eu vou então rebaixando a minha capacidade animal racional e vou engrandecendo o animal e vou rebaixando o racional. Então vou criando também, por meio da repetição, uma espécie de virtude, que na verdade é o contrário, que é um vício adquirido, que na verdade acaba me frustrando e frustrando as pessoas que estão perto de mim. Existem, como as virtudes, existem também nos vícios um mundo de opções de vícios possíveis que podem destruir a nossa vida, né? Embora virtude e vício sejam hábitos que nós cultivamos, que nós alimentamos, existe uma grande diferença entre virtude e vício. Não é porque a virtude é boazinha e o vício é feio, é bobo, é malzinho. Não. Veja, a virtude, ela preserva, ela fomenta e desenvolve a nossa liberdade. Enquanto isso, o vício, ele diminui, rebaixa e escraviza a nossa liberdade. Eu vou te dar um exemplo, tá? Então imagina que eu tenha a virtude da sobriedade. Eu estou habitualmente no domínio dos meus sentidos, tá? Então, eu habitualmente estou em posse de mim mesmo. Eu não permito que nenhuma bebida, que nenhum entorpecente, ele anule a minha capacidade intelectiva, a minha racionalidade e, portanto, que as minhas ações sejam pautadas apenas pelo meu aspecto animal, tá? Veja, se eu tenho a virtude da sobriedade, eu tenho liberdade para beber quando eu quiser, né? Então eu estou numa festa de casamento, eu estou jantando com os meus amigos, com a minha esposa, eu posso tomar uma taça de vinho, uma dose de uísque, mas como habitualmente eu sou sóbrio, eu posso parar de beber a hora que eu quiser, tá? O mesmo não acontece com o vício. Se eu estou habitualmente alcoolizado, entorpecido, quando eu quiser me afastar do entorpecente ou do álcool, eu não vou conseguir fazer isso, porque o vício diminui a minha liberdade. Deu para entender? Isso é muito importante quando a gente vai para o campo da educação dos nossos filhos, porque nós precisamos educar os nossos filhos com liberdade, na liberdade e para a liberdade, né? Às vezes as pessoas falam assim sobre as obrigações que os nossos filhos têm que fazer em casa. Eu sempre prefiro trocar obrigação por tarefas, né? Porque a obrigação, ela tem uma compreensão de falta de liberdade. E aonde falta liberdade, falta virtude, né? Aonde mora a virtude, a casa onde a virtude reina é uma casa de paz e uma casa de liberdade, tá? Bom, então o segredo da virtude é que a virtude ela vai conservando as nossas vitórias e ela vai
aperfeiçoando as nossas conquistas, tá? Então são ações boas guiadas pela nossa inteligência. Como eu tinha dito, né, os gregos então reconheceram 4 virtudes cardeais. São 4 virtudes principais, virtudes que são eixo de uma vida ética, de uma vida realizada, que são temperança, fortaleza, justiça e prudência. Embora seja consenso que a prudência seja a virtude mais importante, porque é a virtude que tem a sede na inteligência, enquanto a justiça, a temperança e a fortaleza tem sede na vontade, você já deve ter ouvido falar sobre educação da vontade, não é? Então, essas 3 virtudes, elas são grandes professores da educação da vontade. Bom, embora a prudência seja consenso entre os filósofos de que seja a virtude principal, a mãe de todas as virtudes, hoje a gente vai falar sobre a virtude da justiça. Porque, inclusive, para Platão, que foi uma das vozes dissonantes desse consenso, para Platão a virtude da justiça era a virtude mais importante. Por que ele achava isso, né? Porque a virtude da justiça, ao contrário das outras virtudes, ou de uma maneira complementar às outras virtudes, melhor colocando, ela trabalha para que a sua realização pessoal esteja identificada com a realização do outro. Então, numa cidade, num país, numa comunidade, onde todos os seus habitantes, em todos os seus membros vivem habitualmente a virtude da justiça, nesse local existe paz, neste local existe consenso, neste local existe harmonia, existe criação, geração e distribuição de riqueza. Então, por isso, para Platão, a virtude da justiça era tão importante, porque você realmente não consegue, no longo prazo, ter uma sociedade rica e de fato de progresso, sustentável, sem a virtude da justiça. Tá? E o que a virtude da justiça ela faz? Ela converte você, ela me converte em servidores do próximo. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, esse ano foi tão duro, esse ano de pandemia foi difícil, eu trabalhei, ralei muito, perdi dinheiro, agora eu preciso ser um pouco justo comigo mesmo. Eu preciso aproveitar, eu preciso curtir, eu preciso me dar umas férias. Embora você precise realmente de férias, eu não vou discordar de você, eu não posso concordar que você tenha a possibilidade de fazer justiça para si mesmo. Por quê? Porque a justiça é um conceito, é uma prática que nós fazemos para o outro, tá? Ninguém faz justiça para si mesmo, tá? A justiça, ela te converte num servidor do próximo. Você já deve ter ouvido falar na palavra alteridade, não é autoridade, é alteridade. Alteridade é olhar para o outro, é pensar no outro, é agir para o outro. Então, a virtude da justiça, ela ordena cada um de nós para o bem dos demais. E a virtude da justiça, ela nos diz o seguinte, que todos nós, por fazermos parte de um todo social, nós estamos o tempo todo contraindo dívidas e débitos uns com os outros. Então, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho um filho que está na minha frente, eu peço licença para ele, meu filho me dá licença, eu contraí uma dívida com ele, eu devo uma gratidão para aquele meu filho nesse pequeno gesto. Então, eu estou conversando com um amigo meu sobre um livro, esse meu amigo vai lá, cara, vou te emprestar esse livro, acabei de contrair uma dívida com ele, eu tenho que devolver aquele livro. Aqui na minha casa, por exemplo, a gente está gravando aqui um vídeo agora, não fui eu que fiz a câmera, não fui eu que fiz essa luz, não fui eu que fiz essa casa, então existe algo que eu devo a essas pessoas, e como que eu pago essa dívida a esses bens que foram feitos para mim? A gente tem na economia a dimensão do mercado, onde eu posso cumprir justiça, dando monetariamente, financeiramente, uma recompensa para esse ato que foi feito para mim. Resumindo, quando vivemos em sociedade, a nossa realização está vinculada à realização do outro. E não é possível que nós não tenhamos nada em nossas mãos que não seja devido ao próximo. Tá?
e o contrário também. Por isso, a definição clássica de virtude da justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. Tá? E esse dar a cada um o que é devido, ela parte de uma visão que tem sido muito sonegada ou negligenciada hoje em dia, que é esta necessidade de tratar os iguais com igualdade e tratar os desiguais com desigualdade. Muita gente está habituado a abrir um documento no Word, né, editor de texto, e apertar o botão justificar. O que o botão justificar ele faz? Ele pega todos os caracteres e divide, não é? E aí todos os caracteres eles ficam igualitariamente espaçados num bloco. E a gente acaba achando que justiça é tratar todo mundo igual aos outros, né? E não é assim. Existem níveis e dimensões onde todos nós seres humanos compartilhamos uma certa dignidade, determinadas características, e existem níveis de dimensões onde existem particularidades, onde existem diferenças. E a virtude da justiça ela vai estar atenta a cada uma dessas particularidades, a cada uma dessas diferenças. E quando nós queremos criar um lar feliz, alegre, harmonioso, nós precisamos ter muito em conta essas diferenças, porque ninguém é igual a ninguém. Mesmo tendo filhos dos mesmos pais, você vai ver temperamentos diferentes, vocações diferentes, aptidões diferentes, inclinações diferentes, e embora exista um nível compartilhado de características, onde nós temos que trabalhar com alguma igualdade, nós também precisamos aprender a trabalhar as desigualdades sempre com justiça, tá bom? Uma ideia muito importante a respeito da virtude da justiça é que na justiça, na virtude da justiça, classicamente falando, todos nós somos sujeitos de direitos e de deveres. Normalmente nós inflamos, o nosso pulmão para gritar contra as injustiças sociais, né? A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais a respeito dessa questão da injustiça social, mas é fato que nós somos muito mais rápidos para identificar uma injustiça cometida a nós do que nós de identificarmos uma injustiça que nós incorremos a uma outra pessoa, tá? Bom, e agora eu gostaria de entrar com vocês então num conceito que foi trazido de uma maneira magistral por Tomás de Aquino, e eu vou apresentar algumas imagens em algum canto aqui da tela, depois na hora que eu for editar, para que vocês consigam compreender, que é esta ideia de uma justiça triangular. O que é essa justiça triangular ou uma justiça tripartite, né? Então, olha, Tomás de Aquino vai dizer que a virtude da justiça ela existe para ordenar as diversas relações que existem num ambiente social. E nós experimentamos diferentes modalidades de relações nos ambientes sociais, seja na nossa família, seja no Estado, seja numa empresa. Para isso a gente precisa compreender duas categorias aristotélicas muito simples, chamadas de todo e de parte. O que é o todo? O todo é a somatória das diversas partes que compõem um todo social. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou num todo que é o todo da família Medeiros, que é composto por diversas partes, pelo Silvio, pela Karen, pelos meus avós, pelos meus parentes que já faleceram, pelos meus filhos, por aqueles que virão a ser meus netos, meus bisnetos. Então, este todo familiar, ele é maior, ele transcende todas as partes. Agora, este todo, ele é feito dessa somatória dessas partes. Existem as partes também, e elas são tão importantes quanto o todo, são interdependentes. Então existe a parte do avô, da avó, do tio, da tia, do irmão, da irmã, do filho, da filha, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, né? Então, perceberam
como num time de futebol. Existe, por exemplo, o todo: São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians. Cada um desses todos são formados por partes: jogadores, comissão técnica, patrocinadores, torcida, seja lá o que for, né? Sócios, outros tipos de membros, fãs. Tá? Então você tem o todo, que é a instituição, e você tem essas partes, você tem esses indivíduos que formam este todo. Todo e parte. Bom, nessa visão tripartite da justiça, existe uma relação justa que sai de uma parte e termina na outra parte. Existe uma relação justa que sai de uma parte e vai até um todo. Existe uma relação justa que sai de um todo e vai até a parte. Tá? Como que se chama a relação de parte a parte? Na base dessa pirâmide, nós chamamos de justiça comutativa. Comutativa vem de comutações, de trocas, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre as comutações. Existe uma relação de justiça que sai desta parte em direção ao todo, chamada de justiça geral. E existe, então, uma justiça que nasce do todo e se dirige à parte, chamada de justiça distributiva. Pense no caso de uma família, tá? Então nós temos as partes formadas pai, mãe, irmã, né? Por cada um dos indivíduos que formam aquele todo. Existe uma virtude da justiça, né, aplicada especificamente para essas partes, chamada de justiça comutativa. Então, a justiça comutativa, ela é definida como relações bilaterais voluntárias, tá? Então, é uma justiça que regula relações bilaterais, ou seja, entre duas partes voluntárias, ou seja, tem que haver liberdade, tem que haver consentimento, numa relação de tomada e de recebimento de algo, tá? Bom, então, veja só, esse é um critério muito bom para pais de crianças pequenas que costumam ter brigas na hora da divisão ou do compartilhamento de brinquedos. A justiça comutativa está aí para ordenar, para pacificar essas trocas que saem da parte para outra parte, entre um irmão, entre outro irmão, por exemplo. Tá? Então, essas relações elas devem ser bilaterais e sempre voluntárias. Então, isso já me dá uma consequência muito prática. Aqui na nossa casa, se nós queremos ter paz, se nós queremos ter justiça, nós queremos ter harmonia, nunca ninguém pega nada do outro sem consentimento, sem que não exista primeiro uma relação bilateral voluntária. Então, eu quero pegar a sua bola, eu vou pedir a sua bola. E eu só vou pegar a bola se você emprestar, de fato. Tá? Mesma coisa entre os mais velhos, entre marido e esposa, seja lá quem for. Tá? Então, eu sou justo nas trocas, nas comutações, quando há negociação, quando há consentimento, quando há consenso. E todas as vezes que eu tomo algo de alguém numa relação bilateral voluntária, eu tenho que devolver, eu tenho algo que é devido, que eu preciso restituir àquela pessoa, né, de onde se originou aquele empréstimo, daquele brinquedo, daquela comida, daquele dinheiro, daquela roupa, seja lá o que for. Então, por isso, eu tenho uma relação bilateral voluntária de equivalência. Eu preciso devolver aquilo que eu peguei emprestado, tal como chegou nas minhas mãos. Tá? Agora, e se alguém na minha família pegar algo do outro sem que seja voluntário, sem consentimento? Então aí eu tenho uma dívida de indenização. Tá? Eu preciso, o mais rápido possível, restituir em plenas condições, em perfeito estado, aquilo que me foi retirado, e claro, com um pedidozinho ali de desculpa, porque não houve consentimento, então houve uma relação injusta. Tá? E como diria Sócrates, é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma justiça. Por quê? Porque a justiça é uma virtude que não é uma virtude em si mesmada, ela não é uma virtude, como que eu posso dizer, mesquinha.
A virtude da justiça ela é expansiva. Por quê? Porque ela está no meio das relações sociais. Então, o campo de atuação da justiça são as relações sociais. Então, é muito preferível que eu sofra uma injustiça porque eu tenho a capacidade de neutralizar, porventura, uma série de eventos de expansão de maldade, porque a injustiça é um vício, tá? E isso é muito mais preferível do que subjugar a minha própria dignidade, a minha própria natureza, me corrompendo, cometendo um ato injusto, que é um ato vicioso, que denigre a minha capacidade racional e intelectiva, e ainda cria um prejuízo para a comunidade e que muitas vezes eu não tenho nem como prever as consequências, tá? Então, essa é a virtude da justiça comutativa, a justiça entre as partes. O que acontece quando um pai e uma mãe eles descuidam da formação da virtude da justiça comutativa com seus filhos? Provavelmente vão criar adultos que depois serão caloteiros, aquelas pessoas que pegam e não devolvem, que falam que vão pagar e não pagam, aquelas pessoas que tomam algo que é de outro com ou sem consentimento, mas que não cumprem com a restituição, tá? Então, uma virtude muito importante para você educar o seu filho. Depois nós temos então a justiça geral. E é na justiça geral aonde nós temos a tal da lista do bem comum, que muita gente veio me perguntar da minha participação lá no especial de Natal. Eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês o nosso exemplo de lista do bem comum aqui em casa. A virtude geral, gente, é uma virtude que está dentro ali da justiça, que vai regular as ações, tá? Que se iniciam nas diversas partes que formam um todo social em direção ao todo social mesmo, tá? Então aqui eu estou falando do meu dever de Silvio Medeiros, pai, marido, à família Medeiros, que é muito maior do que a minha pessoa. Aqui eu estou falando do dever, da tarefa da minha filha mais velha, Isabela, não a mim, Silvio, porque eu sou uma parte, não a minha esposa, Karen, que é uma parte, mas a família Medeiros, que é muito maior do que ela, do que eu e do que a minha esposa, tá? Então, na justiça geral, nós temos as observações das normas, nós temos aqui o cumprimento das regras, daquelas regras racionais que coloca metas, objetivos e coloca um esforço para a construção de um bem comum, de um bem que é comum a todos naquela família, tá? Veja, aqui na virtude da justiça, nesse aspecto geral, é aonde nós temos a diferenciação de papéis dentro de uma família, dentro de uma casa. Às vezes as pessoas acham que justiça, né, como eu disse, é tratar todo mundo igual, todo mundo tem os mesmos papéis, o marido tem os mesmos papéis que a esposa tem os mesmos papéis que o marido e assim sucessivamente. Isso é um empobrecimento desse todo social. Porque veja você, não existe um time de futebol onde só exista técnicos. Não existe uma orquestra sinfônica onde todos sejam maestros. Essas são realidades reduzidas, tá? Quando eu entendo a minha família como um todo social, composto de diversas partes, esta diversidade de papéis, de tarefas e de delegações, de responsabilidades, elas enriquecem este todo social, tá? E aqui é onde a gente vê também, de uma maneira bastante praticável, essa questão da diferenciação, de perceber os iguais, os desiguais, né, e de definir então papéis e objetivos para a obtenção de um bem comum. É na justiça geral, é na observação da justiça geral, onde cada uma das partes desta família vai pautar a sua conduta para a construção, para a realização de um bem que é comum a todos. E todos aqui são autores do bem comum. Isso é algo muito importante, tá? Então, na construção do bem comum,
todas as partes são convocadas ao protagonismo e à autoria deste bem comum, cada qual de acordo com as suas capacidades e com suas potencialidades. Então, uma criança que já está com 2, 3 aninhos já pode fazer algo pelo bem comum. Ele pode, por exemplo, pegar a sua fraldinha, né, cheia de cocô, bem fedida, né, e que atrapalha a família, ele pode ele mesmo ir lá e neutralizar aquilo e jogar dentro do lixo. Ele pode fazer isso já. Uma criança com 4 aninhos já pode puxar o seu lençol, já pode arrumar a sua cama, ainda que fique bagunçada e fique bem pior do que a dos adultos, mas ele já pode fazer esse algo pelo bem comum da família e desafogar os irmãos mais velhos, ou o pai, a mãe, ou o funcionário de casa, já pode oferecer algo. Uma criança de 7 anos de idade já pode pôr uma mesa, já pode guardar talheres, já pode ajudar numa série de atividades domésticas, né? Já pode regar uma planta, já pode podar uma florzinha, né? Já pode limpar uma marca de mão suja na parede com um paninho e um pano úmido, né? Com um detergente. Uma criança de 10 anos já pode preparar um bolo, de repente, do lado da sua mãe, pode contribuir ali na preparação, né, de alguma atividade com os irmãos menores. Quer dizer, cada um pode contribuir de alguma maneira para o bem comum, dando sustentação e suporte aos demais membros da família. Eu, como pai, tenho coisas que eu posso conquistar pelo bem comum da minha família que só eu posso fazer. Minha esposa também. Tá? E é aqui então, nessa questão da justiça geral, que eu vou ter esse impulso, esse virtus, né? Essa força para trabalhar todos os dias para uma composição de um bem que depois será distribuído nessa próxima modalidade da virtude da justiça, que nós chamamos de justiça distributiva. A justiça distributiva é justamente essa última etapa. Uma vez que as partes se entendem e que as partes contribuem todas elas para um bem que é comum a todos, você tem uma riqueza acumulada de bem-estar material, de organização, de prosperidade econômica, seja lá do que for. E esse bem comum que foi acumulado por todas as pequenas partes do todo social, agora elas precisam ser distribuídas para as partes de volta. Isso é muito comum nas empresas. No final do ano nós temos ali a distribuição de lucro da empresa, né? Então é justo que os funcionários que ajudaram a fazer a empresa ter um ano lucrativo recebam uma parte, uma bonificação, uma participação naquele bem comum acumulado. E em casa é a mesma coisa. Agora, claro, o pai e a mãe, em 99,9% dos casos das famílias, serão os árbitros, né, os administradores dessa justiça distributiva. Como? Distribuindo bens, distribuindo conforto material, distribuindo alimento, distribuindo roupa, distribuindo segurança, distribuindo, né, enfim, uma casa onde todos possam se abrigar, distribuindo aqueles meios, aquelas condições que são basilares, que são necessárias para o pleno desenvolvimento das diversas partes daquela família, né? Então, veja, Tomás de Aquino dizia que o critério fundamental para a distribuição do bem comum por meio da justiça distributiva é o mérito e o comprometimento na construção do bem comum. Tá? Então eu dizia anteriormente que a justiça geral, ela dá a cada uma das partes o protagonismo, a autoria na construção do bem comum. Pois bem, é deste mérito, da avaliação desta autoria, que eu vou ter o critério para a distribuição, então, deste bem comum em forma de partilha.
né? Muitas vezes nós vemos esses casos, né, de brigas de famílias homéricas. Às vezes morre, né, um patriarca, uma matriarca e deixa uma herança. O que é essa herança, né? É um bem comum acumulado ao longo dos anos que estava sob a administração, sob a gestão daquela pessoa. Aquela pessoa morreu. Bom, para onde vai então aquele bem comum? Ele vai ser distribuído numa partilha, né, numa forma de distribuição de bens pela justiça distributiva aos, enfim, diversos membros da família. Aqui na minha casa, nós, como eu falei para vocês, nós temos aqui a tal da lista do bem comum. Tá? A lista do bem comum é uma listinha assim, ó, nada demais, muito simples. Eu acho que está muito branco, né? Então, o que essa lista do bem comum ela informa, né? Então, aqui existem atribuições que são para todas as pessoas, inclusive para mim e para minha esposa, tá? Então, todos têm que arrumar a cama, guardar as roupas, guardar material de estudo, guardar brinquedo, guardar sapatos, todos. Agora, para o Davi, a Isabela e o Samuel, que são os 3 filhos mais velhos, eles já têm atribuições que são aplicações da virtude da justiça geral, que vai gerar um maior bem comum para a nossa casa. Então, vejam, por exemplo, nós temos aqui semana 1, 2, 3 e 4, tá? São as 4 semanas de um mês. Então, guardar a louça, na semana 1, quem vai guardar a louça nessa semana vai ser o Davi. Quem vai arrumar a mesa é a Isabela. Quem vai tirar a mesa é o Samuel. E depois vai se alternando esses papéis ao longo da semana. O que acontece quando um não faz a sua parte? Gera uma certa confusão, né? Se um filho vai tirar a mesa, porque aquele é o dia dele de tirar a mesa, mas a mesa nem foi posta pelo outro irmão, então nós estamos aí diante de um problema de injustiça, né? Então, pai e mãe têm que ser notificados, né? Não precisa ser judicialmente, né? Pode ser extrajudicialmente, né? O filho vai lá e faz uma denúncia, pai, mãe, olha, o fulano ali não pôs a mesa, hein? Bom, se ele não pôs a mesa, ele também não tem como tirar a mesa depois, né? Então, é claro, a família vai comer atrasada, a gente vai comer a comida fria, vai gerar uma série de problemas. É claro, essa lista do bem comum aqui, ela tem uma função eminentemente educativa, né? Para que os meus filhos, eles desenvolvam alteridade, empatia, esse senso de responsabilidade, autonomia, independência, e especialmente sejam capazes de perceber a sua participação no bem-estar, no bem comum da nossa casa. Claro, porque numa relação social, participando de um todo social, o meu bem não está desvinculado do bem dos outros. Outro dia eu fiz um post que irritou alguns pais aí, eu colocava assim: maridos, os problemas da sua esposa são seus problemas também, por causa dessa perspectiva, né? É mais ou menos como o meu corpo, né? Se eu estou andando e eu bato o mindinho do meu pé numa quina da parede, o meu corpo inteiro sofre, ainda que tenha simplesmente machucado o meu mindinho. Em casa também, né? Se a minha esposa está sofrendo, aquele sofrimento é meu também, porque o sofrimento dela traz consequência ao todo social da minha família. Se o meu filho, se a minha filha tem um problema, tem um sofrimento, aquele sofrimento é de todo mundo, é de todo mundo. E assim eu costumo dizer também, né? Eu tive a oportunidade de ganhar diversos prêmios na publicidade ao longo dos anos, né? Mas eu não teria ganhado esses prêmios sem essa diferenciação de papéis e sem esse trabalho árduo da minha esposa e dos meus filhos ao longo dos anos, para que este bem fosse possível para a nossa família. Esse reconhecimento, né, que eu recebi ao longo dos anos profissionalmente, eu devo inteiramente à participação dos meus filhos e o comprometimento deles para que eles me dessem suporte para eu conseguisse ter a tranquilidade de trabalhar e desempenhar bem o meu trabalho, né? Então, os meus sucessos são sucessos dos meus filhos, dos que estão comprometidos com a minha realidade familiar e assim, analogamente com todos eles, né? Bom, por aqui a gente já vai tendo uma ideia, então, de como que eu posso viver a virtude da justiça na minha casa. Existe uma justiça que é comutativa entre as diversas partes, ela deve ser sempre consensual, sempre voluntária, sempre conversada. Tá? E eu devo devolver aquilo que eu peguei. Existe algo que eu devo ao todo social. Eu, como pai,
tenho algo que eu devo ao todo social que só eu posso fazer. No meu caso aqui é ir trabalhar fora, conseguir manter a minha família financeiramente, estar presente no dia a dia, educar os meus filhos, dar suporte para todas as necessidades familiares de todas as partes. Os meus filhos também têm suas contribuições. Existe uma virtude, então, geral, existe uma virtude distributiva, aí onde eu e minha esposa somos árbitros, e habitualmente nós temos que exercer essa virtude distributiva, né? Distribuindo, então, os bens acumulados por todas as partes. Existe um filminho muito triste, um desenho na Netflix que eu assisti esses dias com os meus filhos, chamam Os Irmãos Willoughby, e conta a história de uma família onde os pais cobram dos filhos virtude geral, ou seja, os filhos têm uma série de tarefas, mas os pais não exercem a justiça distributiva. Os pais, eles ficam com o bônus, né, naquela riqueza que vai sendo criada pela família só para eles, fazem festas, gastam dinheiros e simplesmente esquecem dos filhos, né? E é um filme melancólico e triste e que mostra o que acontece quando uma família também se esquece da virtude distributiva, tá? Que é distribuir realmente o fruto árduo de todo o trabalho feito por cada uma das partes na virtude da justiça geral, né? Seja dos filhos estarem estudando, seja dos filhos estarem cooperando na dinâmica da casa, seja dos filhos estarem obedecendo às normas, criando pacificação social, seja lá o qual for. Aqui na minha casa, antecipando algumas dúvidas que me fizeram na live, nós damos sim recompensas, porque na verdade é um dever de justiça nosso, né? Então, eu tenho acesso ao patrimônio financeiro da família, então volta e meia as crianças tiveram uma boa prestação de cooperação na aquisição do bem comum da nossa família, seja não irritando os irmãos, seja ajudando na lista do bem comum, seja estudando, seja obedecendo, seja lá o que for, e aí eu trago um saco de sorvetes, de picolés, né? No sábado, domingo, são os dias onde aqui em casa a gente deixa as crianças terem um pouco mais de acesso a jogos eletrônicos, né? E o contrário também é verdade, quando eles vacilam e eles acabam sendo egoístas e não cooperam nos seus deveres de justiça geral, nós também fechamos a torneirinha ali da distribuição do bem comum, né? Até como um incentivo para que eles percebam também a consequência, né, dessa falta de contribuição ao bem comum da casa. Vejam, isso é muito importante que a gente entenda. Isso vale para a nossa casa, vale para o nosso país. Não há bem para ser distribuído que não tenha sido previamente produzido, tá? Então, se eu quero ter direitos, eu preciso assumir deveres, tá? Então, a gente vê muitas pessoas falando por aí, poxa, né? Nós queremos universidade de qualidade, queremos universidades públicas, gratuitas, melhores do mundo. Aí, tudo bem, você está exigindo uma justiça distributiva, mas aí eu pergunto, você, como aluno dessa universidade, será um aluno que observará o seu dever de justiça geral? Ou seja, você será um aluno também de qualidade? Ou você vai querer apenas o direito sem o dever? Aí você estará sendo injusto também, ok? Bom, gente, e aqui eu vou encerrando, então, trazendo uma reflexão que é do próprio Tomás de Aquino. Vejam só, passei esse tempo todo falando sobre justiça, né? Virtude da justiça. E Tomás de Aquino vai dar um banho de água fria em nós. Ele vai dizer o seguinte, que a virtude da justiça é a virtude que deve ser usada na rua, fora de casa. Dentro de casa, nós temos que ser pautados pela virtude do amor, não pela virtude da justiça, né? Poxa, Silvio, mas você passou 40, 50 minutos falando de justiça, porque você não falou de amor. É porque nós não conseguimos alcançar a virtude do amor se nós somos egoístas. Se nós não nos colocamos no lugar do outro, se nós não damos ao outro o que é devido. Então, é uma escada elevada. Então, eu preciso estruturar a minha família e os critérios de educação dos meus filhos, inclusive dos pais, pela virtude da justiça. Mas eu não devo parar na virtude da justiça, porque a virtude da justiça é dar ao outro o que é do outro.
Na virtude do amor, não. Na virtude do amor eu ultrapasso a justiça e eu dou ao outro aquilo que é meu, aquilo que não é devido ao outro. Então, por exemplo, se meus filhos já estão bem habituados à lista do bem comum, se eu e minha esposa já estamos bem habituados, né, a dar aos nossos filhos o que é deles, atenção, presença, carinho, né, oportunidade, seja lá o que for, né, eu sou convidado a dar mais do que eu devo a eles pelo amor. Por que que é assim? Por que que a virtude que deve pautar as nossas relações em casa deve ser o amor e não apenas a justiça? Tá? Por quê? Porque nós recebemos na nossa família, no nosso todo social, do qual nós fazemos parte, recebemos de herança algo que nós não podemos retribuir, algo que nós não podemos pagar. Eu recebi do meu pai e da minha mãe o dom da vida. E eu, por mais que eu por mais que eu restitua aos meus pais de tudo aquilo que eles têm direito, eu jamais chegarei num ponto onde eu vou poder dizer assim, pai, mãe, a partir de agora eu não te devo mais nada, estamos quites. Não. Dentro de uma família, nós, ao adentrarmos a existência, né, o mundo das pessoas, dos humanos, nós adquirimos, né, recebemos um dom, recebemos um benefício que nós não podemos pagar de modo algum, que é o dom da vida, o dom da nossa educação, o dom da nossa existência, tá? Então, mas amor com amor se paga. Então, qual é a maneira de ser justo dentro de casa? Dando aquilo que eu recebi, que é dar amor, que é dar aquilo que não é devido, mas é aquilo que é meu, aquilo que é mais do que eu devo. Então eu devo dar tudo. Na minha família eu sou convidado a dar tudo, tá? A dar tudo de mim, a me sacrificar, a realmente a servir o outro. Então, por exemplo, aqui na lista do bem comum, né? Seu filho já cresceu na virtude da justiça, ele já incorporou a justiça na vida dele. E um dia ele vai lá tirar a mesa, mas ele percebe que o irmão que tinha que ter colocado a mesa para o almoço ainda não foi fazer aquilo, está super atrasado. Então, é justo que ele reclame? É justo que ele reclame. Mas é caridade, é amor, e isso ele tem que fazer se ele quiser, com liberdade dele, mas ele pode perceber o seguinte, não, acho que o meu irmão não está bem hoje, ele está esquecido, eu vou fazer a parte dele hoje eu vou dar algo que não é devido a ele, hein? Vou dar algo que não é devido, vou dar algo a mais, algo que não é obrigado, que não é meu dever, então eu vou lá e faço algo por ele, tá? E os pais, os cônjuges, né, nas suas diversas relações, são convidados então a dar mais de si mesmo, mais do que devem, pela virtude do amor, tá? Mas claro, isso aqui fica como uma meta, né? Porque se eu percebi ao longo dessas ideias aqui que eu estou faltando na virtude da justiça, bom, eu sei que ainda falta um bom caminho para chegar na virtude do amor. Então, a virtude da justiça, eu dou ao outro o que é devido ao outro. Na virtude do amor, eu dou ao outro mais do que eu devo. Eu dou por gratuidade, porque eu reconheço naquele outro alguém único, irrepetível, insubstituível, com uma dignidade infinita de filho de Deus. E, portanto, como eu recebi muito de graça, eu posso e devo também superar aquilo que eu devo dar, né, pela virtude da justiça, exercitando então a virtude do amor. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção. Peço desculpa de ter gravado essa live depois da live, né? Então a gente não vai ter aqui espaço para perguntas e respostas, mas o resumo está aqui, tá bom? Um grande abraço, obrigado, e compartilhe essas ideias com alguém que você conhece. Se você quiser até coloque seus filhos para assistir junto com você essas ideias aqui. Pode ajudar todo mundo a sintonizar, a entender que em casa nós não cumprimos obrigações, mas nós agimos em cooperação pela construção de um bem que é comum a todos, que volta para o seu autor também em forma de partilha de riqueza. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.